E já agradecemos a presença de todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itatiba e é com muita alegria e satisfação, com parceria do CREA São Paulo, estamos realizando esse evento. Agradeço a todos os participantes, bem como toda a diretoria da associação, na pessoa do engenheiro civil e presidente, o senhor engenheiro Nelson Mostaço. Na pessoa dele, cumprimento toda a diretoria dessa conceituada associação, os funcionários ali, a Janice, né, e os colaboradores que se empenharam para a realização desse evento. Agradecemos em nome da associação também a engenheira Lígia Mackey, presidente do CREA São Paulo, o engenheiro Vinícius Marquesi, presidente do Confea, e também os diretores da Mútua, né, os nossos parceiros, Renato Arcanjo, Ronaldo Florentino e Cláudia Campos. E agradecemos o meu amigo, engenheiro civil e palestrante dessa noite, Felipe Seolim de Abreu. Desejamos a todos um excelente evento. Vamos assistir agora os vídeos do CREA São Paulo, que está junto conosco nesta parceria. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. Você sabe o que o CREA São Paulo faz? O CREA São Paulo é o maior conselho profissional da América Latina, uma autarquia federal que, em conjunto com instituições de ensino e entidades de classe, tem o papel de registrar, capacitar, defender, promover a valorização profissional e fiscalizar o exercício legal das profissões das engenharias, agronomia, geociências, tecnólogos e designers de interiores. Com isso, o CREA São Paulo impede que pessoas não habilitadas e leigos exerçam atividades que devem ser executadas somente por profissionais da área tecnológica. Um trabalho fundamental não apenas para os profissionais, mas também para garantir a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo, comprometidos com um futuro sustentável para todos. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea-CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea-CREA e Mútua.
Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA. Antes mesmo dela entrar, a engenharia de segurança já atuou. Essa porta segue normas específicas para evitar riscos de acidentes. Sabe, essa iluminação aqui foi baseada em normas técnicas para evitar o ofuscamento e a fadiga visual. Até o piso antiderrapante aqui está no nosso radar, porque evitar escorregões é coisa séria. Treinamentos de integração, a gente participa ativamente, definindo os riscos de cada função e os procedimentos de segurança, e isso ajuda na proteção de todo. LTCAT, PCMSO, PGR e PPP. Siglas que parecem complicadas, mas que representam a base da nossa proteção. Sem elas e sem o nosso acompanhamento técnico, o ambiente não é seguro de verdade. Onde tem risco, tem prevenção. E onde tem prevenção, tem engenharia. Segurança do trabalho não é sorte, é ciência, técnica e compromisso. Engenheiros de segurança são guardiões desse cuidado, em todos os lugares, em todos os momentos. Porque proteger vidas também é construir o futuro. Muito bem, pudemos assistir os vídeos do CREA, da Mútua e também esse vídeo, viu, Felipe? Do Confea. A Confea enviou para nós, através da Janice, né? Falou assim, ó, vai falar sobre segurança do trabalho, coloca esse vídeo do Confea aí, tá? Ressaltando, né, que a realização desse evento é da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itatiba, com a parceria do CREA São Paulo e o apoio, né, do Confea e da Mútua. Só reforçando que teremos a apresentação e depois um momento para perguntas e dúvidas. Então, peço a gentileza de vocês que anotem suas questões e abriremos um momento específico após a palestra. Todos os participantes terão direito a certificado, desde que permaneçam até o final do evento e respondam ali a pesquisa de satisfação, que nós vamos colocar no chat no final ali da palestra. Não quero me alongar, então vou apresentar minimamente, depois ele vai se apresentar melhor, o nosso convidado, e desde já agradecemos a disponibilidade. Está conosco nessa noite Felipe Seulin de Abreu, ele é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, professor universitário, palestrante, e ele é muito mais, e de vez em quando é ser humano, é um ser humano diferenciado, pessoa muito gente boa mesmo. É uma palestra, muitas vezes a gente pensa uma palestra, a pessoa fechada, né? Ele é bem descontraído, é um jovem e fala a língua da gente aí, ó. Então vamos iniciar a palestra com o engenheiro Felipe, que falará sobre um tema muito importante: segurança e saúde do trabalho, SST, para o E-Social, mitos e verdades. Vocês vão saber o que é mito e o que é verdade. Ou é verdade ou mentira. Engenheiro Felipe, em nome da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itatiba, desejamos a você uma excelente palestra. Fábio, eu agradeço pela abertura.
Agradeço a Associação de Itatiba pelo convite, agradeço principalmente o presidente, o Nelson, ao qual agradeço a toda a diretoria e todos os membros, os funcionários que permitiram que a gente estivesse aqui participando desse evento, estando aqui trocando essa experiência com vocês. Agradeço a nossa presidente do nosso CREA São Paulo, a Lígia Mackey. Agradeço ao presidente Vinícius do Sistema Confea, que permite que a gente realize essas capacitações junto aos profissionais no nosso sistema. E agradeço a todos que estão aqui hoje para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse tema, que particularmente eu gosto muito, eu acho que é um tema muito pertinente. Quando a gente fala de segurança do trabalho, eu sou apaixonado por ele. Inclusive, esse vídeo novo que o Fábio passou, eu já adorei. Teve algumas coisas ali muito interessantes que me agradaram muito. Porque realmente eu acredito fielmente numa frase de Benjamin Franklin. Uma grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de cura. Quanto mais a gente investe na prevenção, mais barato é a tratativa. Por isso que é muito importante que a gente faça isso. E o Fábio comentou para vocês aí brevemente o meu currículo, apenas só para complementar, tá? Meu nome é Felipe, sou engenheiro de segurança do trabalho, tenho ali a pós-graduação, a segunda titulação. Tenho a minha formação básica na área da engenharia civil, então eu formei em engenheiro civil, depois eu fui fazer segurança do trabalho, onde me abriu um pouco dos meus horizontes, onde permitiu que eu entendesse muita coisa, entendesse muito dos processos dentro da segurança do trabalho, apesar que eu já tinha a minha formação de técnico em segurança do trabalho quando eu fui fazer a engenharia. Eu sou formado em técnico de segurança do trabalho desde os meus 17 anos. Desde os meus 17 anos eu estou na área de segurança do trabalho, então estamos indo aí para 14 anos dentro da área, sempre atrás, pesquisando, aprofundando. Sou pós-graduado na parte de engenharia de avaliações e perícias, então a gente acaba atuando também, ora como assistente técnico, ora como perito. A gente pega algumas situações que muitas das vezes dá dó, principalmente na parte do quesito de segurança do trabalho, porque a gente vê muitas coisas que são simples, mas são enganosas, muitas questões que a pessoa lá é iludida e o cliente é iludido, e isso às vezes gera uma revolta pra gente, deixa a gente meio chateado com alguns profissionais, por assim dizer. Tenho pós-graduação na área de engenharia de segurança contra incêndio e pânico, porque é uma área que junta civil com segurança do trabalho, uma das poucas áreas que a gente tem ali uma unificação, que é as duas áreas que eu gosto. A gente acaba atuando um pouquinho dentro da proteção contra incêndio também, que a gente também preserva vidas através de algumas técnicas. Tenho a pós-graduação na área de defesa civil, então a gente aprendeu algumas técnicas em relação a combate, ao comportamento do protocolo da defesa civil no Brasil. Também sou técnico de segurança do trabalho, eu comentei desde 2017. Formação na área de bombeiro civil, socorrista resgatista, além de alguns cursos já na área, algumas formações também complementares. Atualmente estou como diretor de cursos e palestras na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Marília e região. Tenho a minha empresa na área de consultoria em segurança do trabalho, juntamente com a minha sócia, que é minha noiva também. E a gente tem uma experiência legal quanto a isso. Agradeço, Fábio, pelas palavras. A gente faz de tudo para ajudar o próximo. A gente sempre tenta apoiar o pessoal, isso independente. E por isso que a gente está aqui hoje, para a gente poder conversar. Particularmente, vai ser um desafio, porque tá todo mundo de câmera fechada. Eu tô olhando aqui, eu vou me sentir falando pro computador. Mas vamos que vamos. Fazendo o quê? Eu dei aula na pandemia. Vocês não têm noção como que isso é horrível, falar com uma tela de computador. É o desafio quem tiver coragem para ligar a câmera. Mas fiquem à vontade. Se não quiserem ligar, a gente sabe que vocês estão na casa de vocês. Fiquem tranquilos. Mas quem conseguir, quem tiver vontade, liga a câmera, que é muito mais interessante a gente conversar, para trocar ideia, até mesmo para a gente ter um contato mais próximo. Ó, o Luiz já aceitou o desafio. Obrigadão, Luiz. Luiz já aceitou. Já é bem melhor para a gente. Porque realmente a gente falar para uma tela é difícil. Na pandemia a gente sofreu bastante com o professor. Então, por isso que a gente está aqui hoje, para a gente poder conversar com vocês sobre essa questão da segurança do trabalho. Principalmente desse tema do e-social, que é um tema que ele fez um boom recentemente. Foi um tema que ele se popularizou muito rápido, ele ganhou uma notoriedade muito rápida recentemente, só que não é do jeito
correto. É igual o que a gente está tendo, que inclusive vai entrar agora no mês que vem, a questão dos riscos psicossociais. Não sei se vocês são da área de segurança do trabalho, se vocês acompanham as notícias de segurança do trabalho, mas a NR1 ela começa a vigorar no mês que vem, uma redação que fala dos riscos psicossociais. Mas esses riscos eles já existiam, eles já eram previstos na NR17. Só que agora o pessoal resolveu entender que existe esse risco e tá todo um oba-oba. Sindicato entrar contra o governo, conseguiram prorrogar, foi todo um trabalho em cima, comércio em cima disso, toda uma estratégia de marketing em cima disso. E isso é uma coisa que eu não concordo. Foi o que aconteceu com o E-Social. Eu não gosto quando a ferramenta que vem para o bem do trabalhador, que vem para o bem de uma empresa, é usada como uma ferramenta de marketing, como uma ferramenta comercial. Por isso que a gente está aqui conversando, para vocês entenderem o que acontece, como que isso funciona, o porquê disso. E indo diretamente para o nosso carinha, para o E-Social. Basicamente, para quem nunca ouviu falar dessa ferramenta do E-Social, ele é uma plataforma do governo que foi instituída ali na época do governo Dilma, 2012 para 2014, através de estudos, através de decreto, com o objetivo de fazer a centralização de um máximo de informações possíveis numa única plataforma. Então, ele seria ali um sistema de estruturação digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Por quê? Infelizmente, no Brasil, a gente tem um costume muito errôneo, para não usar nenhum outro termo, de fazer sonegações na parte previdenciária, na parte trabalhista, de omitir. Eu entendo, algumas vezes a nossa norma ela é muito rigorosa. Os nossos processos, muitas vezes, eles são muito rigorosos. Só que a população também ela exige que isso seja muito rigoroso. E através dessa plataforma, através desse dispositivo que o governo ele criou, a ideia era que centralizasse essas informações lá dentro para que a gente evitasse a sonegação, evitasse a omissão de informação e otimizasse o processo fiscalizatório para evitar que lá na frente a gente tivesse algum problema. Evitasse que lá na frente a gente tivesse um rombo no INSS, um prejuízo na Receita Federal, evitasse uma sonegação de imposto. A ideia era que tudo ficasse centralizado e monitorado. Por isso que o E-Social ele nasceu. Era um banco de dados único do governo. Porque hoje, infelizmente, muito banco de dados, não sei como que é na cidade de vocês, mas muitos bancos de dados do governo, eles não se conversam. Eles não falam entre eles. E é horrível. Você precisa pegar uma certidão num lugar, aí você vai em outro lugar, é outra certidão. Eles não falam entre eles não cruzam informações, eles não conversam entre si, e é o desafio. Por isso que o E-Social ele nasceu. O objetivo dele era centralizar num único ponto, para que a gente tivesse uma otimização no nosso processo, para que a gente pudesse evoluir. A ideia dele era boa. Porque, gente, pensa só, num único sistema do governo, a gente ia centralizar as informações da parte da Justiça do Trabalho, a parte de CAGED, da Receita Federal, informação de quanto que a pessoa ganha, é imposto de renda, tá, gente? Parte do INSS, a parte do FGTS, a parte da Caixa, ali por assim dizer, DIRF, CFIP, a RAIS, a parte da fiscalização do Ministério do Trabalho. Pô, tudo isso centralizado numa única informação. Cada um desses órgãos do governo, eles conseguiriam acessar essa plataforma e ver o que eles queriam ter. Eles conseguiriam ter acesso aos dados da empresa e do funcionário. Isso, para um processo de monitoramento, de fiscalização, isso é ouro. Isso otimiza-se muito o processo. Isso facilita-se muito a ação fiscalizatória. E foi por isso que ele foi implantado. Tanto que quando a gente fala do começo da implantação do E-Social, lá na época, nos anos iniciais, a gente teve muito problema por questão de nome e CPF. Quem acompanhou algumas implantações, quem estava ali atento na época, foi muito comum nome de solteiro que estava
Tava na receita com o nome de solteira, a pessoa casou, o CPF não batia, a hora que alimentou no E-Social, a informação não cruzava. Dava divergência de dado. Porque como a gente está falando de um sistema informatizado, ele cruza caractere. É letra por letra. Como eu acompanhei a implantação, graças a Deus eu tive a oportunidade de acompanhar a implementação do sistema do E-Social logo, praticamente desde o seu início, o que teve de problema de nome na Receita Federal com acento, nome de escrito errado, nome de solteiro, nome de casado, teve que ser feita retificação que o governo não sabia, aí às vezes não achava a pessoa. Tudo isso o governo ele foi fazendo para facilitar para ele, óbvio, para otimizar no processo fiscalizatório, mas para centralizar a informação. Informação é tudo hoje. Monitoramento, ações e tudo mais. Isso que era a ideia inicial. E essa ideia ela era linda. Quando o E-Social ele surgiu, os primórdios dele, até a parte de treinamento das pessoas a gente ia subir aqui. Eu não sei qual que é as formações de vocês, eu não sei qual que é o perfil de vocês que estão aqui com a gente na palestra. Mas quando a gente fala de pessoas da segurança do trabalho, a gente fala de treinamentos. Pô, só tem que saber usar um EPI, usar uma máquina. Tem diversos treinamentos que a pessoa tem que fazer. E teve uma versão do E-Social que ia ser obrigada a fornecer esses dados. Quando que a pessoa foi treinada, se ela está sendo treinada periodicamente, se o critério da norma estava sendo atendido. Tudo isso para garantir que o cara ele estava capacitado para a função dele. Mas isso aí caiu por terra. Tiraram esse item. Isso foi durante as revisões, durante os processos. Mas, às vezes, volta. E, gente, como uma plataforma de centralização de informação tão grande assim, tão poderosa, o governo sabia que não seria fácil de implantar. O governo conhece a população. Ele sabe que teria que ser em pequenas doses, doses homeopáticas, vamos assim dizer. E o governo ele fez um calendário de implantação. Ele foi gênio. Ele separou as empresas em grupos, ele separou a implantação em etapas, ele foi gradativamente implantando. Ele foi aos poucos implantando os eventos do E-Social. Ele começou lá na primeira fase, lá em 2018 começou a implantação. E foi eventos de tabela, depois os não periódicos, os periódicos. Foi vindo. Desde 2018 ele está sendo implantado. 2018, 2019, 2021, 2022. Aí ele foi dar problema quando chegou na quarta fase. Para que chegou na parte de segurança do trabalho. Na época que chegou na quarta fase, gente, o que teve de processo não, desculpa, de manifestação contra, pedido de adiamento, cancelamento, Federação de Comércio falando que a empresa ia fechar, que empresas não conseguiriam cumprir, que isso era injusto, que onde já se viu. Na época não dá para acreditar. Isso foi adiado tantas vezes que até hoje oficialmente está adiado. A gente tem que transmitir, a gente tem que mandar. Só que a etapa da multa não está vigorando. Ainda não está sendo multado. A gente sabe que vai começar a multar. Quando? Ninguém sabe oficialmente. A gente está num limbo que a gente fala que pode ser amanhã, depois de amanhã. A gente só sabe que vai multar. Quando? Ninguém tem essa data. Alguns auditores do Ministério do Trabalho da Receita Federal, falam que vai ser agora no segundo semestre. Mas já teve gente que falou que ia ser no começo do ano. De tanto que o pessoal bateu em cima. E isso que foi o grande problema. Porque a hora que chegou na segurança do trabalho, o pessoal travou. As outras fases deixaram implantar à vontade. Mas a hora que chegou na nossa área, na segurança do trabalho, no bem-estar do trabalhador, o pessoal chiou. Porque envolveu custo, envolveu investimento. Porque ali para trás, eles conseguiam dar
Soluções técnicas. Para a hora que chegou na segurança do trabalho, não. Tinha que se cumprir. Quantas empresas tinham costume de não fazer exame médico admissional periódico, demissionar no funcionário, de não fazer documentação de segurança do trabalho, que agora ia ter que fazer? Isso virou uma loucura no mercado. Não, como que eu vou gastar 40 conto para contratar uma pessoa? Onde já se viu uma coisa dessa? Onde já se viu ter que gastar dinheiro para poder fazer um exame? A pessoa está entrando na empresa. Onde já se viu isso? E quando ela está saindo? Ela está saindo. E isso foi uma dor de cabeça que a gente teve. E olha que foi separado, tá? Porque o governo cortou da própria carne. O governo, quando ele separou por grupos, ele colocou lá primeiro grupo, empresa com faturamento superior a 78 milhões, empresas ricas. Essas empresas aceitaram a implantação bem tranquila. Depois veio para as empresas abaixo de 78 milhões, veio para as pessoas jurídicas mais optantes pelos simples nacionais, pessoas físicas, produtor rural e tudo mais, e até o órgão público. Todo mundo entrou na brincadeira. Só que deu trabalho. Até hoje, eu atendo não. Eu encontro com empresas, eu encontro com clientes, com empresários, que eles falam para mim que quando começar a multar, ele faz. A hora que começar a multar, ele vai atrás. Por enquanto, ele vai enrolando, ele vai postergando. Cada empresário tem a sua decisão. Eu não posso forçar o cara, infelizmente. E, gente, por que que o governo ele precisa centralizar dados? Por que que ele precisa otimizar esse processo? Não é à toa que o governo investiu tempo, dinheiro, energia nisso, para criar uma plataforma extremamente eficiente, um processo otimizado. O governo não fez por besteira. O governo ele foi esperto. Se a gente olha alguns dados oficiais do próprio governo, em nível Brasil, a gente chega a ficar até um pouquinho assustado. Se a gente analisar o número de auditores fiscais do trabalho, que é o pessoal que fiscaliza as empresas, no Brasil a gente não tem 3.000 ativos. Não temos 3.000 auditores fiscais no Ministério do Trabalho. 3.000 agentes de fiscalizações. Para mais de 20 milhões de empresas ativas no Brasil. Gente, 3.000 caras para fiscalizar 20 milhões. Por isso que muita gente vira e fala, nunca vi esses caras. Nunca ninguém fiscalizou a minha empresa. Nunca ninguém cobrou nada. Por isso que o governo investiu na plataforma. Ele precisava automatizar esse processo de investigação, porque é surreal a proporção que ele tem. É muito deficitário a quantidade de fiscalização de mão de obra para fiscalizar. Se a gente faz uma continha de padaria, gente, pegando ali quantidade de empresas em relação ao número de fiscais, cada auditor fiscal tem que fiscalizar quase 7.000 empresas. Só dividindo a quantidade de empresas pela quantidade de auditor fiscal. Quase 7.000 empresas. Se ele fiscalizar uma empresa por dia, de segunda a domingo, sem feriado, sem nada, são 27 anos fiscalizando as empresas. E a hora que ele terminar de fiscalizar praticamente, ele aposenta. Ele não dá tempo dele fazer o segundo ciclo. Isso se desconsiderando a redução de quadro que vai tendo com a aposentadoria, empresas que abrem, empresas que fecham. Uma conta bem grosseira. Por isso que a gente tem um monte de acidente. Por isso que no Brasil a gente gasta-se muito com acidente. A gente fala de um país que nós temos um acidente do trabalho, para eu não falar besteira rapidamente, só para eu não falar uma informação errada para vocês, eu estou consultando aqui no site. A gente fala no Brasil a gente sabe que é subnotificado, tá? A gente sabe que esse dado está muito além do que deveria ser a realidade,
Mas a gente fala de uma notificação, um acidente de trabalho no Brasil a cada 46 segundos. Uma morte no Brasil, por acidente de trabalho, a cada 3 horas e 33 minutos, por causa de falta de fiscalização. Olha como que isso impacta, gente. É uma questão, muitas das vezes, por falta de um processo fiscalizatório. E, infelizmente, é cultura. E, além disso, o governo ele teve que se movimentar. Ele teve que tomar uma atitude para que ele pudesse frear isso, para que ele pudesse desacelerar isso. Só para vocês terem uma noção, eu estou aqui com dados de Itatiba. Acabei de abrir aqui no sistema. Eles tiveram só no ano passado 2 concessões de aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho. A cidade tem 120 mil habitantes, pelo que consta no sistema do governo. Eu acho isso alto. Um ano. 160 acidentes no ano passado, vocês tiveram na cidade. Isso, bem baixo, tá, gente? Isso não é, isso a gente sabe que é bem subnotificado. Porque falta fiscalização. E, óbvio, além disso, por que também que o governo foi fazer plataforma? Porque o governo quis centralizar dados. Porque o governo quer otimizar a fiscalização. Porque o governo é bom. O governo é tonto. Nenhum governo é tonto. Todo governo é esperto. Ele sabe que nós estamos vivendo um problema muito sério em nível mundial. Isso já acontece na Europa, isso já acontece em países de primeiro mundo e isso começou a acontecer no Brasil. Nós estamos vivendo um problema muito grande em relação da nossa pirâmide etária. Não sei se vocês lembram da época da escola, que a gente estudava a pirâmide etária, onde a base da pirâmide trabalhava, recolhia a parte do INSS e esse valor sustentava quem estava no pico da pirâmide. População mais jovem, com mais capacidade produtiva, produzia mais e sustentava pessoas mais idosas que estavam aposentadas. O processo sempre foi esse. Só que com o passar do tempo, a gente está virando um funil. A população mais jovem não quer trabalhar, está reduzindo a base produtiva e a população idosa está ampliando. Alguns ainda trabalham, mas boa parte ainda precisa, ainda estão aposentados. Então não está tendo dinheiro para sustentar. Logo, a gente vai ter o rombo da Previdência. Vai chegar numa hora que o governo não tem dinheiro para pagar. Então, ele precisa, além disso, a gente tem os golpes. Pessoas que se aposentam sem merecer aposentadoria. Então, o governo ele precisava tomar uma atitude urgente para tentar evitar fraudes, evitar golpes, evitar que o dinheiro saísse pela culatra. Para que ele tivesse um plano B, um plano C. Ele já estava monitorando isso, ele já estava percebendo essa pirâmide etária mudando o perfil. E, gente, agora eu faço uma pequena pausa, tá? Só para falar dos nossos patrocinadores. O evento ele é patrocinado via CREA, Confea e Mútua. E a Mútua ela tem um sistema de previdência privada, tá? Pessoal mais jovem, procura, que vocês não vão se aposentar pela INSS, não. Bem sincero mesmo, é previdência privada. Só para vocês terem uma noção, quando a gente pega o ano 2024, em relação ao INSS, a gente teve ali uma receita. Não vou ler esses números não. Mas, ó, nós tivemos 2 trilhões de receita e 2 trilhões de despesas. Quase que empata. Muito próximo.
Isso aqui antigamente era longe. A nossa receita sempre foi maior que a despesa. Cada vez mais está aproximando. Vai chegar uma hora que vai inverter. A hora que inverter, vai tirar dinheiro da onde? Como que vai pagar? E isso que é o problema. Por isso que a gente precisa centralizar. Por isso que a gente está tendo o grande desespero. E por isso que o E-Social nasceu. E por isso que a parte de segurança do trabalho ela nasceu. Porque quando a gente fala de E-Social para segurança do trabalho, principalmente, a gente fala de 3 principais eventos que a gente tem que mandar para o E-Social. O primeiro deles é o 2210, que é quando a gente fala de acidente do trabalho. É quando o trabalhador sofre um acidente a serviço da empresa, ele se machuca, que é a famosa CAT. O 2220, que é parte de monitoramento da saúde do trabalhador, que é aquele famoso ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. E o 2240, que é a parte de condições ambientais do ambiente de trabalho. Esses 3 eventos, principalmente, eles vão monitorar tudo que envolve o INSS, se vocês pararem para analisar. Vamos lá, 2210. O cara sofreu acidente de trabalho, até o 15º dia útil, quem paga é a empresa, a partir do 16º ele vai ser avisado pelo INSS. Logo, a empresa é obrigada a fazer o envio do 2210 para que ele possa receber o auxílio dele. Se a empresa não fazer o envio, ele não recebe o auxílio. Ponto. A lógica é simples. Então, para que o governo realmente saiba que ele recebeu, que ele sofreu um acidente, a empresa tem que comunicar. Senão ele não vai chegar lá e falar, ó, eu sofri um acidente de moto, desculpa, eu sofri um acidente trabalhando e eu quero receber meu auxílio. Então, o governo fez a obrigatoriedade do 2220 para que a gente monitore para saber se realmente ele teve ou não um acidente. O cara não conseguir fraudar um acidente, que por incrível que pareça acontecia. Porque uma CAT, ela podia ser aberta pelo sindicato, pelo funcionário e pelo empregador. E mais a autoridade policial e mais alguns outros. Então o cara fraudava, ele falava que ele tinha sofrido um acidente de trabalho. Às vezes ele jogava futebol, machucava durante o futebol e por aí ele ia. Então ele ia no final de semana, jogar bola com os amigos e machucava. E ele jogava a culpa, todo mundo falava que foi na empresa. 2220, atestado de saúde ocupacional, exame médico. É uma forma que o E-Social vai trazer, principalmente lá na frente, para a gente perceber o agravamento. Porque quando o videozinho do CONFEA falou do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele tem o objetivo de monitorar a saúde do trabalhador. Então, são exames médicos que a gente vai fazer para monitorar a saúde. Pô, se o cara está ficando doente no decorrer do tempo, a empresa não fez nada, tem coisa errada. Infelizmente, é comum alguns advogados, o cara tá saudável, a empresa dele, a vida dele inteira, aí na hora de aposentar, parece que ele tá morrendo. Ontem mesmo, infelizmente, eu tava numa assistência técnica, foi mais ou menos isso. O cara, no processo, nos autos, ele tava morrendo. Na assistência técnica, ele tava se arrastando. Terminou a assistência técnica, ele saiu correndo. Pelo menos com os autos, o INSS, ele tem condições de analisar, óbvio, ele não vai ver algumas informações que tem sigilo médico-paciente, mas ele vai ver se tem exame alterado, se é um exame pontual, monitoramento, sequencial, inicial. Ele vê informações básicas que ele consegue ver se realmente condiz ou não com o que o cara está alegando para poder pedir justificar uma doença ocupacional, por exemplo. Ah, foi ficando surdo. Opa, peraí, vamos ver. Ah, você ficou 30 anos na empresa. 30 anos, sua audiometria deu perfeito? Deu normal? Como que você está falando que você ficou surdo na empresa? Coisa tá errada. E o 2240, que é a parte de condições do ambiente do trabalho, você vai falar que você ficou surdo na empresa. Aí vai lá olhar toda a parte de risco da empresa. Não tem ruído na empresa. Ah, mas a empresa que informou errado. Não. A empresa tem uma responsabilidade ali, tem um profissional que assinou isso daí. Tem alguém a ser responsável por trás. Ele vai responder criminalmente se ele está mentindo.
Ele fez uma medição, ele fez uma análise quantitativa para poder falar se tem ou não ruído. Ele está falando que não tem, então não tem. Não adianta vocês quererem inventar que tem ruído. Tá aqui. Por quê? Infelizmente o PPP, o famoso PPP. Quantos PPP que o cara inventava lá a nível de ruído absurdo? 115 decibéis, 120 decibéis. Você acha? Não pode nem pôr gente para trabalhar nesse ambiente. E eu já peguei. Infelizmente, para isso que a gente está tendo que centralizar, para evitar essas questões. Por isso que o E-Social ele vai trazendo esses. Vai centralizando isso para a gente evitar os golpes. E diante disso, vamos começar com as conversas que rodaram no mercado. Rodaram e ainda roda, tá, gente? Não sei como que é a região de vocês, mas aqui Marília é legal de ver. Eu, particularmente, eu sou odiado um pouquinho pelos meus parceiros, vamos assim dizer. Eles falam mentira e eu vou lá nos podcasts e falo tudo que é mentira. Tô nem aí. Tem que mentir, não. Tem que falar a verdade. Quer vender? Fala a verdade. Não precisa ficar com graça. Primeiro, o que eu mais escuto na minha vida. Isso é novidade. Isso começou agora. Começou em 2022. 2022 E-Social, 2023 PGR, 2025 agora tá entrando risco psicossocial, que piriri pororó, e tudo é novidade agora. Mentira, isso aí é mais velho que o arco da velha. Desde a época da consolidação da lei do trabalho já é previsto, boa parte. Quando a gente olha lá no artigo 162, ele já fala que tem que ser seguidas as normas expedidas do Ministério do Trabalho. Já fala no artigo 68 que tem que ter o exame médico. Já fala no 69, questão das doenças ocupacionais. Pô, CLT é antiga pra caramba. Vai falar pra mim que isso é novo, que isso é novidade, que isso começou agora. Pode ter começado agora, que isso na fiscalização de 2014, 2012, 2014 do E-Social. Mas a empresa já tinha que cumprir isso faz tempo. Vai falar pra mim que não precisava fazer exame médico no funcionário? Sempre teve que fazer. Povo que nunca fez, que não tinha fiscalização. Ah, mas não sabia. Não sabia é outra história. Aí você estava mal assessorado, estava mal informado. E, gente, não adianta. Que tem de gente no mercado que é mal assessorado, mal informado, teimoso, bate boca. Eu atendo fazenda. Eu tenho um cliente meu que ele vira para mim, toda vez que ele me vê, ele fala que o meu serviço é inútil. E toda vez eu quero bater nele. Mas eu tenho que controlar. Isso não é novo, gente. Isso é antigo. E mesmo assim, nós estamos falando do século XXI. Vira e mexe, estoura a notícia de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Século XXI. Como que a gente fala de trabalho análogo à escravidão no Brasil? No século XXI? Pô, um negócio que é novo. Então, mito. Gente, isso não é novo. Isso é antigo. Por causa da história de falta de fiscalização, por falta de profissional devidamente qualificado, por falta de bons profissionais, muita gente não cumpre. Por falta de conscientização, muita gente não cumpre. Por falta de ir atrás, muita gente não cumpre. Eu não sei se tem contador aqui presente, mas um grande problema que a gente tem. Quando o cara abre a empresa, ele fala amém pro contador. Se o contador falar que ele tem que pagar uma guia de 1 milhão, ele paga. Se o contador falar que ele não tem que fazer exame médico, ele não faz. E o contador não manda ele fazer exame médico no funcionário. Infelizmente. Às vezes, muitos problemas que eu tenho é com o contador. O contador vira e o cara fala: não precisa fazer exame médico, não precisa fazer PGR, não precisa fazer PCMSO, não precisa fazer nada. Cara, não. Tem que fazer, sempre teve. Mas é uma coisa que a gente tem. Isso não é novo, gente. Isso é antigo. Não tinha fiscalização. Sempre teve que ser feito. As empresas grandes já fazem isso há muito tempo. Segundo mito. Esse é um mito que eu mais gosto. Somente as clínicas conseguem fazer transmissão. Ai, gente. Não é bem assim, não. Ah, porque você tem que contratar uma clínica, você tem que contratar uma empresa disso, porque só elas que podem fazer transmissão. Isso aqui, na verdade, é muito escritório de contabilidade que usa essa conversa, tá? Porque ele tem parceria, aí ele enfia a goela abaixo. Ó,
Não é bem assim, não, tá? Você consegue acessar o e-social com o certificado do CNPJ da tua conta. Você consegue ir lá no e-social, pegar os dados do teu funcionário, acessar lá no, ele ali na relação de empregados. Você consegue acessar os dados dele, matrícula, cargo, categoria, data de admissão. Você consegue pegar todos os dados dele. Você consegue lançar o ASO lá dele, ver os exames médicos, você consegue editar, consegue pôr os dados, assinar o que você transmitiu, colocar se ele está apto, se ele está inapto. Você consegue preencher todos os dados, normal, tranquilamente. O contador consegue também fazer transmissão, o sistema de contabilidade geralmente também consegue. É que eles preferem jogar a responsabilidade para os outros. Não é que só clínica faz. Não é que só clínica consegue fazer isso. Óbvio, às vezes é mais fácil, mas não é que tem que ser só clínica. Eu conheço gente que pega um MEI que tem um funcionário, o cara mal paga as contas, ele enfia a goela abaixo que tem que ter uma clínica para ficar fazendo transmissão. Não é assim. E nisso, a gente vai, puxa gancho até pro terceiro mito. Eu vi ali no chat que tem a turma do técnico de segurança do trabalho. Eles vão fartar agora comigo. Toda empresa é obrigada a ter PCMSO. Já é venda casada, inclusive. É PCMSO com PGR, com validade anual, inclusive, porque o PGR vale 2 anos. Exceto quando você tem uma mudança drástica no ambiente de trabalho. O PGR é 2 anos. Só que é venda casada, porque os dois têm que renovar anualmente, porque é o tempo do contrato. E se eu falar que não? Que não é toda empresa que é obrigatória? Afinal de contas, a própria NR1 fala isso. Que caso empresas de grau de risco 1 e 2, MEI, ME e EPP, que declararem as informações digitalmente e se responsabilizarem pelas informações, aonde ela não tem exposição de risco físico, químico, biológico e nem fatores ergonômicos, ficam dispensadas da elaboração do PCMSO. Não vou mentir pra vocês, não. É difícil ter empresa que vai se enquadrar, principalmente fator psicológico, porque o psicológico ali abre o psicossocial pega assédio, pega estresse, sobrecarga de trabalho, desvalorização, incompatibilidade de cargo, e diversos entre outros fatores. É difícil pegar uma empresa que não tem. Mas não é impossível. Falar para mim que toda empresa é obrigatório? Não é. Mas detalhe, ela pode até não ter PCMSO, mas o exame médico ela tem que fazer. Do mesmo jeito. Qual é o exame que ela vai fazer? Pelo menos o clínico. Mínimo o clínico com a anamnese, com a anamnese e o exame físico. Só que aí os caras eles inventam que toda empresa tem que ter PCMSO. Gente, não sou contra de ter PCMSO, deixo isso muito bem claro. Eu só sou justo. Tem que explicar para a empresa. Você não é obrigado a ter o PCMSO, mas é importante que você tenha. Coisa que você não faz. Meu problema está na mentira. Quarto mito. Nossa, isso daqui é um mito que eu me divirto. O E-Social é quem define quais exames a pessoa precisa fazer. Gente, mentira. Isso daqui é quando a clínica ela quer ganhar dinheiro, porque muita clínica ela ganha dinheiro em cima dos exames. O E-Social não define que exame que tem que fazer nada. Quem define é o PCMSO. É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, elaborado pelo médico do trabalho. Ele que vai definir que exames que tem que ser feitos pela função, com base nos riscos, com base nas necessidades. O E-Social não vai falar. Você tem que fazer audiometria, colonisterase, hemograma, glicemia, raio-x de coluna lombrosacra, raio-x de tórax PA. Não, ele não fala, não vai estar lá escrito isso. Por que eu falo isso? Com essa história do E-Social, com essa história do boom do E-Social, muita clínica começou a fazer isso. Não, agora você vai ter que fazer raio-x de coluna lombrosacra, raio-x de tórax PA, espirometria, glicemia, que não sei o quê. Mas por quê? Não, o E-Social tá mandando fazer. Mentira! O E-Social você só sabe as informações, você só centraliza as informações. E-Social não define nada. E-Social só centraliza informação. Quem dita é o PCMSO. Agora, se o PCMSO ditou esses exames, aí é outra história. O E-Social nem valida o que está no teu PCMSO.
Agora os caras vão falar para mim que ele define. Ah, para com isso. Quinto mito. Esse é pulo do gato. Exame médico é anual. Todo ano tem que fazer exame médico. Gente, mito. É comum a gente fazer anualmente, tá? É comum, normal. Porque a maioria dos casos é anual. Mas nem sempre é anual. A própria NR7 ela vai falar pra gente que existem alguns casos que os exames eles podem ser feitos a cada 2 anos. Porque ela vai falar pra gente aqui que em alguns casos o exame clínico pode ser feito a cada 2 anos. Risquei todo o texto. Óbvio, dentro de algumas situações. Cada um dentro da determinação, seguindo inclusive o próprio PCMSO vai determinar também. A gente também, além da NR7, a gente tem que seguir o que o médico do PCMSO vai falar. Geralmente a gente opta tudo anual, mas existe a legalidade para 2 anos. E o E-Social não fala de periodicidade. Sexto mito. PGR, PCMS, PRE, AEP, AET. Antes de continuar a frase, eu vou trocar a sopa de letrinhas pelos nomes. Programa de gerenciamento de risco, plano de resposta à emergência, análise ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho, são documentos exigidos pelo E-Social para o S2240. Mentira descabida. Isso daqui foi uma empresa de referência aqui da cidade que lançou essa mentira por forma de vender. Esses documentos, eles são documentos exigidos pela fiscalização trabalhista, realmente. As empresas têm que ter essas documentações. Inclusive, o PRI está previsto na NR1. A EP, a ET na parte da NR17, também dentro da NR1. PGR NR1. Só que eles não são base para o 2240. 2240 é agente nocivo. Condições do ambiente de trabalho. A base dele é a LTCAT. Condições do ambiente de trabalho. Vai falar de aposentadoria especial, GFIP. Esses daí não é para E-Social. Isso daí é para condição trabalhista. Eles não são obrigatórios. Inclusive, eles não são base para transmissão de 2240. Se vocês pegarem eles para poder alimentar um 2240, tá errado. O 2240 é em cima da LTCAT. Jamais peguem ele para basear. Até porque o próprio evento 2240, ele deixa muito bem claro através do MOS, do Manual da E-Social, que o 2240 é, de acordo com a tabela 24, que é agente nocivo, que vai falar da parte dos EPIs e EPCs, que vai se referir à LTCAT. Não essas outras documentações. E tem gente que se confunde. Tem gente que acha que é PGR. Não, gente, é LTCAT. Até porque, eu não sei se todos sabem, tá? Mas quando a gente fala de um programa, é um documento vivo. É um documento que eu estou dando chance da empresa resolver o problema. PGR, ó, tá errado ali o BO. Tá com ruído ali. Só que você pode enclausurar aquela máquina, que ano que vem, daqui 2 anos, eu volto e vejo se você resolveu o BO. Beleza? Tô te dando uma segunda chance. LTCAT não. Laudo técnico, tá fazendo barulho naquela máquina lá. E aí? Tô nem aí. É insalubre, é nocivo, você vai pagar adicional e você que lute. Ah, mas você enclausurar, você me chama de novo, você paga de novo que eu faço outra medição. É assim. Laudo é conclusivo. Programa é vivo. Muita gente confunde com isso. Vai colocar lá no laudo, sugestão. Gente, é conclusivo. Não é? Não é. E, gente, o LTCAT é uma exigência do INSS para a parte da aposentadoria especial. Não adianta. Sem ele, a gente não consegue aposentar mais cedo. Ele é a base da aposentadoria especial, base do 2240. Mais um mito. Pessoal da ETEC de Segurança do Trabalho, peço desculpa, tá? Vocês vão ficar bravos comigo, mas tá na lei. Eu mostro. Preciso procurar um técnico de segurança do trabalho para fazer o serviço. Gente, não. Segundo a lei, quem faz a LTCAT é o médico ou o engenheiro de segurança do trabalho. Aqui, ó. Médico ou engenheiro de segurança do trabalho.
Peço desculpa, tô olhando que tá na norma. Tô falando da LTCAT. Os outros, sem problema algum. GR, ou PRE, os demais não tô falando nada. Mas da LTCAT, a lei, ela deixa clara que é um médico ou engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Que é a base do 2240. E não tem muito o que a gente fazer. Eu já peguei LTCAT feita por técnico, eu sou técnico de segurança do trabalho também, deixo isso muito bem claro para vocês. Não pode. Já peguei situação disso cair no juiz e isso dá um BOzinho. Não pode. Deixo isso muito bem claro para vocês. Não assinem LTCAT. Atualmente não pode. Se daqui 10 anos mudar, aí é outra história. Hoje, o técnico não pode assinar LTCAT. Ele pode ajudar a elaborar? Pode. Ele pode ajudar nas missões? Claro que pode. Ele pode fazer parceria com o engenheiro? Com o médico? Mas quem é o responsável é o médico ou o engenheiro. Oitavo mito. A transmissão ela é feita mensalmente. Tem algumas empresas aí que na tentativa de ter contratos e receber verba, dinheiro, todo mês, e fala que ele tem trabalho todo mês ele tem trabalho. Gente, as transmissões da rede social elas são feitas conforme demandas. Então, o 2210, eu só transmito quando eu preciso, quando eu tenho um acidente. Que empresa que tem acidente todo mês? Eu só vou transmitir quando eu tiver acidente. O 2220, só quando eu tenho exame médico. Que empresa que tem todo mês exame médico? E o 2240, só quando eu tenho ou admissão ou mudança de função. Que empresa que eu tenho tudo isso todo mês? Então, as transmissões, elas ocorrem conforme necessidade. Eu mesmo, por exemplo, que dentro da nossa empresa, tem um cliente que no mês eu faço um monte de 2220, que é quantos periódicos. Então, a gente faz um monte. E a gente vira um ano, praticamente, sem fazer transmissão. Porque a gente é tudo programado, é tudo dentro do nosso planejamento. 2210, uma vez ou outra. É muito da organização. Não é mensal. Depende da demanda. Ah, não, mas a empresa ela tem exame todo mês. É um outro cliente que a gente tem. Todo mês ele contrata a gente. Aí é outra história. Então a gente faz todo mês dele 2220 e 2240. Mas é fluxo da empresa, não é que é obrigatório transmissão mensal. Começando a virar a chave. Até agora fomos falando dos mitos, das mentiras que o pessoal fala no mercado. Vamos virar a chavinha. Vamos para uma meia-verdade. O E-Social é uma planilha de XML. Quase. Não é uma planilha. Não é uma planilha de Excel. Não é um documento de Excel igual muita gente fala por aí que você pega e manda. Ele é um arquivo em XML. Então, ele é um arquivo de programação. Ele tem as linhas de comando. É isso aqui que sobe para o E-Social. O E-Social ele consegue pegar essas linhas de comando e ele entende e transfere os códigos. Então, é isso que sobe para o E-Social, por assim dizer. Então, ele vai ter toda uma formatação, onde a gente vai ter o número de inscrição, a gente vai ter o CPF do trabalhador, o dado de início da admissão dele, o setor que ele está, o descritivo da atividade. Isso aqui é o código que ele não tem nenhum agente nocivo, o CPF novamente. Então, ele tem diversos dados aqui em relação ao trabalhador, o CPF do responsável do ambiente, melhor dizendo. Então, ele vai ter vários dados aqui nesse código, que isso sobe para o E-Social, e o E-Social ele consegue organizar isso lá dentro. É isso que é o XML. É um arquivo que sobe. É isso que é transmitido. Ele recebe na base de dados e acondiciona lá dentro. Então, não é uma planilha, é um arquivo. Primeira verdade. Igual eu falei da história do sistema. Dá para você fazer no social? Claro que dá. Só que é muito mais fácil você fazer um sistema próprio para isso. Não vou mentir. 2, você fazendo no social na unha, tranquilo. Mas é muito mais fácil você fazer isso num sistema específico para isso, ainda mais que você faz em lote. É muito mais prático quando você tem um sistema próprio para isso. Ele otimiza muito o teu tempo, ele otimiza muito o teu processo, do que você ficar indo um por um. Não é que você vai ficar lá na unha, ainda mais quando você tem um volume grande de transmissão, você dá 2 cliques, o negócio já vai automaticamente para o social, depois você só pega os protocolos. Mas dá para você fazer
Um por um na social. Segunda verdade que me entristece, viraram um comércio. Então, hoje, por causa da história do E-Social, e agora com a avaliação de risco social, muita gente está no meio ofertando de maneira inapropriada, está ali vendendo coisas que não são bem o que estão vendendo, colocando medo nos clientes só para vender. E não entregam depois metade das coisas que prometeram. Na hora de vender, promete 1.001 coisa, mas não vai depois nem 10%. Existem multas salgadas, realmente, para quem não cumpriu o E-Social. Isso que me preocupa, porque, igual eu já falei mais cedo, tem gente que está esperando as multas chegar para começar a colocar as coisas do E-Social em dia. Só que isso me preocupa, porque quando a gente fala de uma multa do E-Social, a gente fala de multas que podem chegar a mais de 300 mil reais. E o cara que tomar essa multa aí, ele vai fechar a empresa. Tanto que especialistas falam que as multas ainda não começaram a vigorar, porque senão as empresas vão fechar. Então, é um grande ponto. Porque se um cara toma uma multa dessa, uma empresa pequena, ele não consegue manter aberto. Mas existem essas multas previstas na legislação, são multas pesadas, são multas salgadas, são multas que vão doer no bolso do empresário. A gente está esperando isso começar. Mais cedo ou mais tarde vai começar. Quando? Não podemos garantir. O certo é a empresa já ir fazendo. Porque se a gente pega ali uma multa de LTCAT, ali, que é a mais baixa, 32 mil. 32 mil ele vai pagar ali pelo menos uns 5, 6 anos de consultoria de segurança do trabalho, ele já fica certo. Quarta verdade. Tudo deve ser devidamente analisado por um profissional técnico habilitado. Não adianta você querer sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Eu acho que dá para fazer. Sempre procure um profissional técnico habilitado. É comum, às vezes, a gente ir em alguns clientes, em alguns lugares, que o dono gosta de dar jeitinho, fazer solução técnica para problemas inesperados, gambiarra. E, gente, orienta a população. O brasileiro é rei para fazer gambiarra. Puxa fiação onde não devia, faz emenda onde não devia, faz mezanino em cima de laje. Pelo amor de Deus, com escada, não pode. Onde não, a gente precisa orientar. Infelizmente, a nossa cultura ela é muito complicada. A gente não tem uma fama muito boa no Brasil. Mais para frente eu vou comentar para vocês uma situação que eu passei. Isso me magoou muito e me faz muito estar aqui hoje conversando com vocês. Então, tudo, gente, passa sempre por um profissional técnico habilitado. Alguém que tenha uma visão própria para isso, para orientar, para ajudar, para deixar tudo certo. E, gente, só para vocês entenderem, vamos ver a carinha do E-Social. Todo mundo fala tanto dele, né? Eu falei bastante dele hoje, essa noite. Isso aqui são as telas do E-Social. Isso aqui são o rostinho dele. Como se a gente fosse cadastrar um 2240. Então, eu acessei ele, eu vou lá no empregador, coloco o CPF do meu funcionário. Então, ó, vem aqui empregador, empregados, trabalhador, mulher, 200, desculpa, gente. Eu venho aqui, coloco o CPF da pessoa, eu vou puxar, eu vou vir aqui no agente nocivo, ele vai abrir aqui para confirmar para mim que esse trabalhador é matrícula, venho aqui no registro de condições do ambiente de trabalho, vocês verem como que é difícil. Quando que ele começou a estar exposto ter essa exposição? Se ele teve uma mudança de função, foi quando ele foi admitido, é muito da questão que eu vou definir. Opa. Vou descrever qual que é o ambiente de trabalho que ele está. Se é um ambiente administrativo, produção. As atividades que ele realiza, o descritivo da função dele, faz todo o descritivo necessário. Inclua aqui os agentes nocivos que tem, óbvio, com base na mensuração, com base nas análises técnicas. Lembrando que isso aqui a base é a LTCAT, não é PGR, é LTCAT. Caso eu não tenha, eu digito aqui o código do agente nocivo. Caso eu não tenha o agente nocivo conhecido, só clicar aqui no quadradinho. Não existe agente nocivo.
ele já zera e só salvar. Pessoal, antes de eu abrir para dúvidas, só um comentário para vocês de uma coisa que eu passei que é muito chata e me marcou muito. Por que que eu falo para vocês que é muito da questão cultural nossa? Não sei se todo mundo aqui é da área de segurança do trabalho, mas é NR12, produção de máquinas e equipamentos. Para quem não sabe, máquinas importadas da Alemanha, da Europa, da China, do Japão, dos Estados Unidos, da onde vocês quiserem, quando ela é importada e ela vem para o Brasil, gastou-se 1 milhão nessa máquina. Gasta-se mais outro 1 milhão para adaptá-la para atender NR12 aqui no Brasil. Porque ela não atende os critérios da NR12, dificilmente ela vai atender. Por questão de produção de máquinas e sinalizações. E eu acompanhei um projeto que eu tive a oportunidade de perguntar com o técnico que veio de fora. Mais ou menos naquela linha de tipo, meu, por que que vocês já não fazem a máquina fechada? Por que que vocês deixam tudo se exposto? E, cara, me doeu a resposta dele. Quando eu ouvi um gringo federal falar, porque a gente sabe que se eu pôr a mão ali eu vou machucar, isso deixou muito claro como que a nossa cultura lá é. E no Brasil a gente tem que fechar. E, infelizmente, é por isso que eu acredito muito na questão da cultura nossa, mudando aos poucos, gradativamente. Fábio, tá na escuta? Vamos para as dúvidas? Minha voz do além. Vamos sim. É o Francisco que está Francisco! falando, tudo bem? Beleza, agora é a voz do além. Então vamos lá. Pessoal, antes da gente ir para as perguntas, vamos abrir as nossas câmeras aí para a gente possa fazer um print aqui. Passar perfume. O Felipe, para só um pouquinho, por gentileza, o compartilhamento, só para que eu possa colocar aqui todo mundo na galeria aqui. Isso. Aí, pessoal, aí. André tá com a gente, Edmo, Luiz Carlos, vamos lá. Bora lá, pessoal, todo mundo passando Ezequiel, perfume. Adriano. Tá vendo que o pessoal não tá, ninguém tá dormindo aí, ô Felipe? É porque Não, agora todo mundo liga a câmera. A hora que eu o peço para fazer conteúdo aí companhia. tá nota 10, cara, é por isso. Aí, a Silvânia. Obrigado, gente, já tirei um print aqui. Vamos lá, Anitta. Perfeito. Print feito, gente. Fiquem à vontade. Eu gostaria que quem tiver com o microfone pode abrir, pode fazer uma pergunta aqui para o Felipe. Quem não tiver microfone também pode ir pelo chat, tá? Então, acho que pode tá colocando aqui, né? O Nivaldo aqui também está dizendo aqui que está, viu, Felipe, está em sala de aula com 20 alunos do curso técnico de segurança do trabalho da ETEC de Ijaú. Está aqui, ó. Na verdade, acho que caiu a conexão dele, ele está entrando novamente aqui, ó. Mas vamos lá, pessoal. Quem quiser, fique à vontade para fazer perguntas agora aqui pro Felipe. Um de cada vez, gente. Agradeço, Edmo, pela palestra esclarecedora. Nivaldo, entendemos que você está sem a câmera, não tem problema, mas você está com a turma aí também da ETEC, né? Se quiser fazer perguntas aqui pelo chat, pode ficar à vontade também, tá? Vamos lá? Alguém? Uma pergunta? Luiz Carlos está com a nossa câmera aberta aí, quer fazer alguma pergunta? Adriano, André? Fiquem à vontade. Olá, Ó, Felipe, acho que o gostei. Nivaldo colocou lá. Gostei da pergunta. Os riscos que não garante a aposentadoria especial precisam ser lançados no e-social. Vamos lá. Quando a gente fala de e-social, nós temos uma tabela de códigos que a gente tem que seguir. Inclusive, são uma tabela bem completa, por assim dizer. Riscos físicos, químicos e biológicos que a gente segue. Se esse risco está previsto nessa tabela, ele deve ser lançado? Sim. Ah, mas ele está abaixo do limite de tolerância, do nível de ação, ou está atenuado com o uso do EPI com CA apropriado.
a gente lança do mesmo jeito. Ah, não, mas agora ele é um risco mecânico, por exemplo. É um risco ergonômico, por exemplo. Esses riscos o e-social não nem aceita. Ele nem deixa a gente subir, porque ele não tem código. Você só sobe para o e-social quando ele tem o código de vinculação. Você só consegue subir o que o e-social permite. E sim, mesmo que esteja abaixo, mesmo que esteja atenuado, você deve transmitir sim, mesmo que ele esteja abaixo, para indicar que ele foi mapeado sim. Porque senão lá na frente, vamos lá, vamos pegar um exemplo prático, serralheria. Serralheria é muito comum ruído e fumos metálicos. Só que é comum o cara também fornecer EPI, o cara colocar as medidas de proteção coletiva. Ele neutralizar, em alguns casos, os riscos. E também tem serralheria que não faz nada. E cada serralheria é de um jeito. Eu preciso informar que isso foi monitorado, porque lá na frente, o cara da serralheria A, que realmente foi neutralizado, ele não tem direito à aposentadoria especial. O cara que não foi neutralizado tem. Então eu tenho que constar no E-Social que eu monitorei, foi neutralizado e que ele não faz jus à aposentadoria. E como que eu resguardo? Colocando que eu medi, colocando que o EPI tem o CA próprio para isso, que o EPI é adequado e tudo mais, porque tudo isso vai para o E-Social. Legal. Deu para entender? Ah, não sei como é, ali entendo. Né? Livaldo, eu lhe entendo. Tem gente que pede para colocar cada risco no PPP e fala, filho, nem. Não existe. Risco de queda em altura. Trabalho em altura, os caras querem colocar no PPP. Periculosidade também. Muito bem. Pessoal, parabéns, Felipe, pela palestra. Eu só que ele gostaria de registrar a presença aqui, ó. Agradecimento para o professor e alunos da ITEC de Jaú, tá? Os alunos da ITEC de Jaú aí, ó, estão nos prestigiando. E eu gostaria de agradecer o professor que teve ontem esteve conosco, hoje está conosco, e de levar conhecimento aí para os alunos aí da ITEC de Jaú. E eu tenho um carinho muito especial por Jaú, porque eu sou de Piracicaba, quando tinha o jogo dos 30, 15 de Jaú contra 15 de Piracicaba. Daí somar 15 com mais 15, e jogo dos 30. E Jaú tem um esportivo ali, acho que um refrigerante muito gostoso, chamado 15 ali, tá? Francisco, foi feito o print, né? Tem Sim, Fabião, alguma tudo pergunta certinho. no chat, Francisco? Olha lá, Guaraná 15, a Nivaldo já falou aqui. O Felipe acabou de responder para o Nivaldo aqui, mas está aberto aqui para o pessoal, tá? Certo. Se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Sobre a palestra, o professor aí, algum aluno tem alguma pergunta? O professor quiser falar também, muito vai nos honrar, viu? Um por vez, viu? Um por vez. Olha lá, vou chamar o meu, senão eu vou chamar meu amigo, ó. André, fale, André. O André hoje está tranquilo, André é um amigo nosso. O André sempre está com a gente, hein? Isso, ele é policial, ele é polícia técnica. Infelizmente, quando a gente vê polícia técnica, é caso de morte, né? Infelizmente. Olha lá, foi dado aí. E aí, ele é um policial, ele é muito gente boa e está para nos proteger. Fala aí, André. Olá, gente, boa noite. Tá, o áudio tá pegando aí, né? Beleza. Ah, beleza. Deixa eu aproveitar, apareceu até no trabalho esses dias uma pessoa reclamando, por exemplo, desculpa, para mim, eu tô só de ouvido, estou aprendendo bastante com vocês. O que eu vi essa semana foi assim, a pessoa adquiriu capsulite adesiva severa, aí ela estava dizendo que era por conta do trabalho em escritório, ela estava há 20 anos trabalhando em escritório de advocacia, é advogada.
Aí ela estava tentando, não sei se isso cabe dentro da sua palestra, né? Aí estava tentando até a aposentadoria especial por conta disso, né? Eu não sei se procede ou não. Aí eu falei, olha, eu não posso te ajudar, mas eu já encaminhei para o médico lá do ML para dar uma orientação melhor, né? Que no caso eu não sou médico, né? Eu falei, eu não tenho a menor ideia se eu vou falar besteira, né? Aí encaminhei a pessoa para lá. Aí ela falou que tinha LER, tinha, o quê? Capsulite Né? adesiva, pô, Termino do carpo. carpa, é esse cara mesmo? Ela falou, Ó, nossa, isso é igual carro de enchente, né? Tá tudo piscando, né? assim, são doenças relacionadas com o tipo de atividade do escritório, sim. Se ela vai aposentar pelo INSS, é uma outra história. É uma outra história. Porque o que acontece? Hoje uma orientação que existe dentro do próprio INSS é evitar-se a concessão de aposentadoria por invalidez por se a pessoa ela tiver uma capacidade ainda laborativa. Exceto em casos muito extremos. Eu não sei se aí para a região de vocês tem alguma orientativa diferente daqui da nossa. Porque tem muita gente dando golpe. Muita gente. Gente, eu não tô brincando pra você. Ontem mesmo eu fui acompanhar uma perícia, literalmente. O cara ele tentou dar o golpe primeiro no INSS, ele não conseguiu, ele trocação da empresa. Ele, a hora que ele chegou na perícia, ele parecia. Ele tava se arrastando na bengala. Terminou a perícia, ele saiu correndo. Literalmente. Ficou ridículo de olhar. Então, tentou-se dar uma cortada nisso. Tem relação pela questão da atividade, foi falta uma questão laboral, uma parte de ergonomia, tem toda uma relação. Só que eu acho que não vai conseguir, não. Sendo bem sincero. E, gente, parece que não, mas essa questão de Lerdort e a questão de turno do carpo, principalmente quem tem muito costume de computador e tudo mais, meu, a gente não tem costume de parar pra dar uma esticada, fazer um alongamento, faz mal. Ah, eu fico o dia inteiro no computador, não sei se dá pra vocês verem, a minha cadeira ela é gamer, justamente pela questão de conforto. Não é por por luxo, é questão de apoio lombar, e mesmo assim a gente anda bastante. Não sei se deu pra... Eu gostei, sim, foi bem legal. O quesito que ela comentou, falou, olha, a queixa inicial foi porque a empresa não fez a CAT do acidente de trabalho. Ela falou, como assim? É que a pessoa vem trazendo fragmentos, aí ela tenta, todos que aparecem na delegacia estão sempre certo. Quem não apareceu que está errado, né? O cara que me bateu, ele que foi culpado, né? É, Então ela disse que, no caso, teve um acidente lá, que ela tinha acabado de fazer uma operação, foi pegar um material, aí machucou, aí afastou. Aí disse que não fez o CAT. Aí falou, olha, então, aí isso aqui não é com a gente, né? Que a nossa delegacia trabalha com vários crimes, mas isso não é crime da nossa esfera, né? Isso é uma de vara civil. Isso aí você vai discutir lá no TRT, vai procurar um médico de trabalho e tal, né? Não é com a gente, né? Ah, valeu, Isso que eu, obrigado. isso que eu ia falar, Hum. eu acho que ela foi num lugar meio... É, aqui a gente cuida de morte, estupro, roubo, assalto, violência, roubo de carro, Ali na cidade golpes, tem INSS, tem. direciona ela para INSS. Ah, sim, até fica 2 quadras lá do nosso trabalho. Aí falou, passa lá primeiro, tá, atende mal. Então falou, ó, assim como você foi atendida por mim, você pode ligar na ouvidoria, falar do meu trabalho, se você gostou, se não gostou, é direito seu, é dever nosso de passar o nosso nome, ó, meu nome é André, trabalho aqui, tal. Então, é direito nosso exigir que o servidor público nos atenda de forma adequada, é, é, esclareça, que nos oriente, né? Do contrário, cabe reclamação, né? Eu disse. Aí ela foi lá e eu estou esperando ela voltar. Acho que na sexta-feira eu vou estar trabalhando, ela vai aparecer por lá. E depois eu posso até dizer o que aconteceu. Ela falou, vai voltar para dizer o que aconteceu. Eu pedi para ela, ó, traz aqui, volta aqui, quero saber mais detalhes, né? E é isso, obrigado, agradeço. Imagina, mas ela vai tomar.
Se ela quiser, provavelmente ela vai ter que judicializar, tá? Já aviso de antemão, do jeito que estão as coisas. É porque realmente tem muito golpe. Infelizmente tem muito golpe. Tem advogado especializado nisso. Dá dó. E, gente, a gente tá falando de umas ações de milhões, tá? Dá dó. Muito bem, alguém quer fazer mais alguma colocação? Alguma consideração? Tem uma pergunta ali do Flávio. Minha? Não, do Flávio ali, ó. Veja, leia aí, Flávio leia e responda, Moisés. por gentileza. Nas associações de engenheiros tem que fazer social para as atendentes secretárias, uma pessoa? Vai Flávio, lá. sim, tem que fazer sim. Porém, como elas são? É, vou fazer um parênteses muito bem grande. Quando é só atendentes secretárias, como são situações que não têm riscos impactantes, vamos usar esse termo, não tem risco físico, químico, biológico, geralmente, é simples de vocês fazerem. É só entrar no e-social, igual eu mostrei, vocês conseguem alimentar automaticamente, não tem problema algum. Agora, se você já tem zelador, jardineiro, faxineiro, manutenção, aí já é um pouquinho mais trabalhoso. Mas se for só atendentes secretários, gente, é bem tranquilão, facinho de fazer. Aqui aqui em Marília mesmo, na Associação de Marília, eu faço da nossa associação. Eu faço sem, como sou da diretoria, sem custo. Porque para mim é no sistema, se colocar no sistema, eu subo. Fizeram procuração para mim, não tem problema algum. E na nossa união aqui da Unacop aqui também, quem precisa, eu fico à disposição também se precisar. Não tem problema algum. Também, se tiverem alguma dúvida, pode pegar meu contato com o Flávio, com o Fábio. Não tem problema não. Muito Ô, bem. Mais uma Felipe, pergunta? Felipe, tinha uma pergunta aqui que passou sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos do PGR, né? O que mudou com a substituição do PPRA para o PGR? Aonde que tá essa pergunta? Tinha passado aqui. É que o chat tinha reiniciado. Tá, você consegue refazer, Francisco, por gentileza? O que mudou com a substituição do PPRA pelo PGR? Tá, legal, boa pergunta. Vamos lá. Seguinte, antigamente a gente tinha o PRA, que ele era regido pela NR9, que particularmente eu costumo brincar que ele era um programa para guardar e revisar anualmente. Ele era um programa que ele era elaborado dentro das ações da segurança do trabalho, que a gente caiu num comodismo. A gente ia lá, fazia um levantamento de risco, um plano de ações por questão de comércio, entregava para a empresa, voltava daqui a um ano, mudava a data praticamente, e assim a vida que seguia. E não estou falando que isso é o correto, tá, gente? Eu estou falando para vocês o que aconteceu no mercado. Por isso que eu brinco muito, que era o programa para guardar e revisar normalmente. Quando a gente trouxe o PGR, quando o PGR ele entrou sendo regido pela NR1, ele veio com alguns outros documentos, com alguns filhos, como, por exemplo, o GRO, AIP, PRE. Ele veio com alguns amiguinhos, vamos assim brincar. Então, ele veio como um documento vivo. Ele, por mais que tenha profissional tratando ele como PPRA, que ele está só fazendo a revisão anualmente, guardando lá dentro, a hora que a fiscalização pegar, vai dar um problema muito grande. Porque o PGR, ele é um programa vivo de atualização constante. Então, a essência dele é que a todo momento ele esteja sendo melhorado. Fez um plano de ação lá, uma melhoria, tem que ser identificado, tem que ser feito, tem que ser tratado. O PGR, ele trata muito daquela questão de gestão, do ciclo PDCA. O ciclo PDCA ele foi levado para dentro do PGR. Daquela questão de você sempre buscar a melhoria. O PGR ele traz muito isso. Você nunca vai conseguir deixar a empresa 100%. Você sempre vai ter que fazer alguma coisa.
E se o Ministério do Trabalho ele vai te obrigar. O PPRA não, o pessoal não fazia nada. Só deixava lá guardado. E você tem que fazer. O pessoal tá pondo coisa genérica, em alguns planos de ações que a gente acaba trombando por aí. Isso, a hora que pegar na fiscalização, vai dar multa. Porque o pessoal não está preservando a saúde e a integridade do trabalhador. O papel nosso como profissionais de segurança do trabalho é o bem-estar e a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. Por que que está vindo essa questão de avaliação, a questão dos riscos psicossociais tão forte agora para a segurança do trabalho? Porque a gente está tendo burnout. O índice de burnout nas empresas está altíssimo. INSS, altíssimo com burnout, afastamento por burnout. Para quem não sabe o que é burnout, é esgotamento mental. As pessoas não estão conseguindo trabalhar. Por quê? A segurança do trabalho, ela está falhando. Ela está deixando ambientes de trabalho nocivos, as pessoas estão trabalhando sob estresse, acúmulo de função, a gente saiu de uma pandemia e as pessoas estão ficando doentes trabalhando. Você tem ali assédio, você tem ali estresse, você tem ali cobrança exagerada, você tem diversos ambientes tóxicos que não pode. Por isso que a gente está vindo com o fator psicossocial, já era algo que o PRE já pedia, que o PGR já pedia. Só que o pessoal não levava a sério. Não sei se quem foi que perguntou, não sei se deu para entender. Não sei se eu respondi melhor dizendo a pergunta da pessoa. Sim, Felipe, acredito que sim. Tranquilo, pessoal. Se não tiver mais perguntas, a gente vai para as considerações finais. Tem alguém? André. Olha, eu gostei muito agora, professor. Foi excelente essa colocação. Lá no trabalho tem bastante, lá a gente coloca X nas costas, né? Como você colocou aí, o exaurimento mental, né? O alto índice de burnout. Tá, lá tem muito. Você vê o cara tá estafado, não aguenta mais e de repente ele vira ali. A gente até brinca, fala assim, não é bipolar, é tetrapolar. Rapaz. E é tudo armado lá, imagina. Rapaz. Você vai falar bom dia lá, você tem que pensar, será? Hum, não, deixa eu passo direto primeiro, né? Rapaz. O que Pior que. acontece? A gente tem hoje mesmo, peguei um cara, levei ao audiência de custódia, saiu, tava tudo quadrado, tá tudo certinho. Aí o meu chefe falou, pô, não dá, não dá, não dá. Ele começou a pirulitar lá dentro na sala do juiz. Desse jeito não dá. Aí começaram tudo a ficar louco lá. Aí eu e mais outro colega falaram, vamos lá, chefe, não vai dar, deixa. Depois a gente pega esse cara de novo, né? E aí a gente está enxugando gelo, né? A atual conjuntura, né? Aí todos lá estão tentando se afastar por burnout. Que Tentando, né? dó. Ca- Sai, da Polícia Civil de São Paulo, sai pelo menos 10 por semana. Caraca. Eu tive até no RH esses dias, né? Lá no centro de São Paulo. Pelo menos 10. Porque o cara não aguenta mais. Não tá dando certo. E o pior é que o burnout, ele mexe de um jeito, gente. Né? Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que o burnout ele faz. Meu, é um esgotamento. É surreal o jeito que ele age na pessoa. Tem cara que não consegue nem atravessar a rua. Meu, rapaz. É, Foguete, né? e é um É rabo de isso aí. foguete. Pessoal, mais perguntas? Fábio? Muito bem. Então, vamos então para nossas considerações finais. Eu vou passar para o Felipe, o engenheiro Felipe, fazer suas considerações finais, por gentileza. Felipe. Pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos aqui por terem aguentado falando por todo esse momento. A participação de vocês, agradeço por terem aqui totalmente trocado experiência.
Peço desculpas se fiz alguma brincadeira em algum momento aí que inoportuno. É meu jeitão mesmo, tá? Jeitão meio bolachão que o pessoal fica zoando. Qualquer coisa estou à disposição. O Fábio tem meu contato. O pessoal da associação também eu fico à disposição de vocês, sem problema algum. Parabenizo vocês por estarem aqui numa véspera de feriado. Espero que vocês possam descansar bastante amanhã por terem cada que agora à noite eu ouvindo falar. Parabenizo vocês, um bom feriado, uma boa noite, um bom descanso e qualquer coisa estamos à disposição. Muito bem. Pessoal, no chat, vamos colocar ali no chat o link para vocês baixarem, responderem a pesquisa de avaliação e baixar no certificado, por gentileza. Às vezes, o iPhone, ele tem aquele bloqueador pop-up, não consegue baixar pelo iPhone, mas tenta daí pelo notebook, pelo computador, consegue tranquilamente, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, é só chamar a gente. Mas consegue também eliminar o bloqueador ali pelo Safari, entra ali na organização, tudo certinho, tá bom? Copiei o link aí. Eu gostaria de agradecer imensamente a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itatiba, na pessoa aí do seu presidente, o engenheiro civil Nelson Mostaço, que infelizmente não pôde estar conosco nessa noite, devido a queremos aí, o netinho dele teve que tá no hospital, e vamos orar pelo netinho do Nelson aí, para que ele esteja totalmente restabelecido, quem sabe já esteja ou em casa, caminho de casa, viu? Nelson uma pessoa muito diferenciada, um presidente diferenciado. Em nome dele, agradecer toda a diretoria dessa conceituada associação. Agradecer a Janice, que é a secretária da associação, uma pessoa também que veste a camisa da associação, como também todos os demais colaboradores que se empenharam para a realização desse evento. Agradecer ao professor Nivaldo, na pessoa dele, agradecer a todos os alunos que estão também numa véspera de feriado, preocupados com o seu futuro, estão em sala de aula, viu, professor Nivaldo? Sejam todos vocês, sejam muito abençoados aí, muito obrigado por disponibilizar, por trazer conhecimento para esses alunos que serão os futuros aí, o presente e o futuro do nosso país, né? Na pessoa do André, agradecer a todos vocês que abrilhantaram o nosso evento, viu? Muito obrigado a vocês. Agora, esperamos vocês em outras oportunidades. Ao Flávio Moisés aí, que é presidente ali de Itapira, né? Está conosco aí na associação. Muito obrigado a todos vocês, tá? Ao Francisco e a Luísa no meu suporte, e desejar amanhã o nosso dia, Dia do Trabalhador. Na verdade, todos os dias são Dia do Trabalhador, né, meu? Vai ficar sem trabalho. Falam, desculpe até, dizem que dinheiro é do diabo, né? Quer ver o diabo é ficar sem dinheiro. Você vai ver o que é isso. Daí você vai ver o que é o diabo. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Bom descanso, bom feriado e Deus abençoe a todos. Até mais.